Olá, seja bem-vindo ao treinamento de análise e tratamento de não conformidades. Nesse vídeo, nós vamos ver a quarta etapa do nosso processo, que é a etapa de determinação, né, análise da causa. Eu me arrisco a dizer que essa é a etapa mais complexa, mas também com certeza mais importante do processo. Se a causa não é corretamente identificada, muito provavelmente você vai, daqui para frente, propor ações que não vão resolver realmente o problema que a gente está tentando resolver. E tentar resolver o problema, resolver a não conformidade que a gente está estudando aqui, significa efetivamente garantir que ela não volte a acontecer ou pelo menos reduzir bastante a incidência dela no futuro. Por isso, identificar a causa é tão importante. Se eu fosse querer, se eu quisesse matar uma árvore, e eu não quero fazer isso, não bastaria, não seria suficiente arrancar as folhas ou talvez arrancar os galhos dela. Com certeza, meses depois eu voltaria ali e veria aquela árvore, enfim, novinha em folha, talvez até mais frondosa do que antes, mais verdinha e frondosa do que ela estava antes. Se eu quisesse acabar realmente matar uma árvore, eu precisaria ir na raiz. E repito, não estou querendo matar árvore nenhuma aqui. O pessoal do meio ambiente não briga comigo, não, é só um exemplo. Ok? Mas eu precisaria ir na raiz, eu precisaria arrancar as raízes daquela árvore para aí sim ela não voltar ali a crescer e a florescer. E é isso que a gente vai fazer, a gente vai entender a causa dessa não conformidade para a gente arrancar essa causa pela raiz. Existem muitas ferramentas utilizadas para fazer esse tipo de análise, mas aqui a gente vai utilizar uma que é bem simples de entender, talvez ela seja a mais fácil de entender, nem todo mundo gosta de utilizá-la, ela é simples até demais, mas, enfim, ela é fácil de colocar dentro de uma ferramenta como essa e é fácil de você praticar também, que é a ferramenta dos 5 porquês. Como é que funciona essa ferramenta dos 5 porquês? Eu vou pegar o relato aqui da não conformidade e vou criar uma pergunta, a pergunta mais óbvia e mais próxima possível desse problema. Que nem criança aqui, né? Foi constatado que alguns funcionários não possuem acesso às pastas do SGI, que são o José e o João. Eu vou fazer uma pergunta bastante óbvia. Por que eles não têm acesso às pastas? É óbvio, eles tinham que ter, por que eles não têm? E aí eu vou transformar, né, criei essa pergunta e vou fazer uma resposta, porque as contas deles não possuem as permissões de acesso necessárias. Uma pergunta e uma resposta. Agora, com essa nova resposta, eu vou criar uma nova pergunta. Por que as contas do usuário José e do João, e o João, né, não possuem as permissões necessárias? Né? E vou responder. Porque eles dois não foram incluídos no grupo de usuários com permissão de acesso. Agora eu tenho uma nova pergunta com uma nova resposta. E essa segunda resposta aqui eu vou transformar numa nova pergunta. Bom, ó, a resposta era porque eles não foram incluídos no grupo de usuários com permissão de acesso. E aí uma nova pergunta. Por que o João e o José não foram incluídos no grupo de usuários com permissão de acesso? E eu vou gerar aqui, obviamente, uma resposta para essa pergunta, porque eles são novos na empresa e o TI não foi informado da contratação deles. Mas por que o TI não foi informado dessa contratação? Vou gerar uma nova pergunta, né? Por que o TI não foi informado dessa contratação? Resposta: porque não existe previsão dessa rotina, né, de informar ao TI a contratação de novos funcionários no processo de contratação. Aqui eu nem cheguei no 5 porquês, eu fiz em 4. Tá? Uma pergunta com uma resposta. Aí dessa primeira resposta, eu gero uma nova pergunta e faço uma resposta. Dessa segunda resposta, eu gero uma nova pergunta, uma nova question, e respondo. E aqui a ideia é que eu faça isso por até 5 vezes. Aqui eu terminei em 4. E essa quarta resposta, ela vai me dar a indicação da causa raiz. Qual é a causa raiz? O procedimento de integração de novos funcionários não inclui etapa para solicitar as permissões de acesso para o SGI. Essa vai ser a causa raiz da nossa não conformidade. E aqui eu fiz uma combinação também com uma outra ferramenta utilizada para classificar causas de não conformidade, que é a ferramenta chamada 6M. Né? A gente diz aqui que as não conformidades ou as causas, né, de não conformidade que geram efeitos indesejados dentro do nosso sistema de gestão, elas têm basicamente 6 classes
principais, são os chamados 6 M's, né? Quais são essas classes aqui? Coloquei aqui nas opções de preenchimento desse campo. Quais são as classes? Mão de obra, né? Método, meio ambiente, máquina, matéria-prima e medida. Então, 6 classes principais, né? Por exemplo, mão de obra, poderia ter aqui um problema de mão de obra. Olha, a não conformidade aconteceu por uma questão aí, por uma falta de competência técnica da mão de obra envolvida. Ou poderia ser, por exemplo, como a causa raiz, a gente poderia entender que a causa raiz de uma determinada não conformidade está relacionada a um problema de matéria-prima. Olha, o problema dessa não conformidade se deu em função da má qualidade de um equipamento de proteção que foi fornecido. A causa foi a má qualidade do equipamento de proteção. É matéria-prima ou material, ok? Matéria-prima ou material. Também poderia ser uma outra forma de classificar esse 5º M aqui da metodologia, né? Então aqui poderia ser matéria-prima, ou, para ficar mais claro aí para o entendimento de todo mundo, ó, aqui poderia ser material, tá? É porque quando a gente fala matéria-prima, pode-se entender que matéria-prima é aquele insumo para um processo de produção. Mas aí, matéria-prima pode ser também matéria-prima informacional, por exemplo. Se um processo não aconteceu porque faltou informação, poderia também dizer, olha, faltou matéria-prima para esse processo acontecer. Também seria esse M aqui, né? Nesse caso, eu classifiquei como método, ou seja, o método de contratação de novos funcionários, de integração de novos funcionários, está falho, porque ele não gera para o setor de TI não dispara para o setor de TI uma informação importante para que o TI faça essa inclusão de novos funcionários dentro da rede. E isso, se não for resolvido, pessoal, daqui a um ano eu vou ter um monte de gente contratada novamente que não vai receber, o TI não vai receber a informação de que eles foram contratados e não vai criar o usuário para eles e não vai dar acesso para esses usuários acessarem as pastas do SGI. Okay? Aqui, obviamente, pessoal, é um estudo com exemplos que eu fui dando aqui. Lógico que quando a gente faz a análise do caso concreto real, a gente vai buscar informações no mundo real. E essa busca de informações a gente vai fazer entrevistando pessoas, a gente vai percorrer o caminho dessas, né, vai montar essas perguntas e respostas percorrendo a empresa, entrevistando, conversando com um, conversando com outro, fazendo reuniões, se for necessário. Claro que isso vai depender da complexidade da não conformidade. Tem situações em que eu preciso formar um pequeno grupo, um pequeno comitê de investigação, eu preciso fazer ali o chamado brainstorming, né? Tempestade de ideias para levantar possibilidades, eu preciso fazer simulações para poder ver como é que aquilo aconteceu na real, para poder levantar essas informações todas. Tá claro que você não vai fazer todo esse processo investigativo para não conformidades mais simples, mas para aquelas mais graves, mais pesadas, você vai aprofundar e usar todas as ferramentas possíveis. Os 5 porquês é um caminho muito bacana para você encontrar isso, mas nunca faça isso sozinho, tá? É comum, às vezes, as pessoas, aí os gestores, né, as pessoas que são responsáveis pelos sistemas de gestão, fazerem isso sozinhos, né? Vou lá e faço o preenchimento disso aqui, tirando da minha cabeça. A chance de você errar muito é gigantesca. Então, traga pelo menos aí algumas pessoas para conversarem com você, entreviste as pessoas diretamente envolvidas no assunto, para que você consiga encontrar essa causa raiz. E eu vou repetir o que eu falei no começo. Essa é uma etapa, sim, complexa, não é simples de fazer, mas ela é a etapa, talvez, a mais importante, porque é dessa causa raiz que a gente vai seguir aqui com o efetivo tratamento da não conformidade. E isso a gente vai ver no próximo vídeo. Eu espero você lá.